Então, gente, hoje tive finalmente acesso a isto, ok? E vocês não têm noção do filme de terror que foi para eu conseguir ter acesso a isto e para exercer o meu direito e dever de voto. Então eu vou-vos contar a história de uma forma muito resumida. Eu alterei a minha morada, mudei de casa o ano passado, antes de setembro de 2024. E fiz a alteração nos sites que devia fazer a alteração. O que é que acontece? Muito convenientemente não passou, não foi confirmada, dizem que eu não confirmei, o que é mentira. Eu infelizmente é que já não tenho a carta e como as nossas plataformas do governo são tão obsoletas, não dá para entender nada e está-me sempre a dar erros. erros. Seguindo, quando soube que iriam haver, então, novamente eleições, eu fui verificar os meus dados todos, como faço sempre frequentemente. Curiosamente e convenientemente, a minha morada ainda estava antiga. Procedi de imediato à alteração. O que é que acontece? Adivinhem lá. Convenientemente, novamente, a morada só foi confirmada quando os cadernos de recenseamento fecharam. Eu, não é? Ligo para a embaixada a pedir ajuda, a pedir uma solução, porque é um dever e é um direito. Ok? Eu não tenho que incomodar ninguém. Se eu fiz as coisas bem, eu não tenho que incomodar ninguém de outras residências para me deslocar lá, que foi o que eu acabei por fazer, não é? Mas tudo bem, ok. Ligo para a embaixada encaminha-me para o CNE, que é a Comissão Nacional do Eleitor. Comissão Nacional do Eleitor não faz nada, não me ajuda em nada, disse-me por outras palavras que pá, se eu não tenho o boletim de voto, não voto, pronto, que é uma excelente resposta, que é para isso que vocês são pagos, meus caros. E depois encaminham-me para a administração interna, que até hoje ainda não obtive resposta. Eu fui ao portal do eleitor também fazer a alteração para poder fazer o voto presencial. Ainda não responderam, não para estas eleições, mas para as próximas, não é? Porque os cadernos já estão fechados. Ou seja, nesta palhaçada toda, eu andei-me aqui a desfazer em 10, não é? Para ter acesso ao meu direito de voto. Entendem? As instituições não só não vos ajudam, como não têm informações plausíveis para dar e como não têm mecanismos de apoio suficientemente bons. E eu pergunto-me assim, então para que é que estão lá? Para que é que estão lá? Os imigrantes portugueses estão completamente abandonados no mundo, ignorados. Eu tenho mensagens todos os dias de pessoal que está fora a pedir-me ajuda, porque eles não sabem como onde fazer. Vocês acham isto normal? Impedirem as pessoas... O que vocês estão a fazer é impedirem as pessoas de votar. E depois há aqui outras coisas misteriosas pelo meio que os locais de voto mudam sem as pessoas permitirem, sem as pessoas terem conhecimento, mas tudo bem, eu já nem vou falar nisso. Agora, com esta coisa toda, não é? Em que eu gastei imenso dinheiro, incomodei pessoas, tive que fazer mais de 200 km para ir buscar o meu boletim de voto, eu faço uma questão. Vocês sabiam, meus caros, que nós temos deputados eleitos no Círculo Europeu. E a minha questão foi uma. O que é que estes senhores andam a fazer? Nada! Então é assim, nós temos os eleitos de 2024, que foi o senhor Maló de Abreu pelo PSD e o senhor Paulo Pisco pelo PS. Eu gostava de lhes perguntar pessoalmente o que é que vocês andam a fazer. As responsabilidades, para quem não sabe, as responsabilidades de um deputado na Europa é representar os portugueses no estrangeiro, acompanhar questões consulares e diplomáticas, promover políticas que facilitem a ligação com Portugal, palhaçada que isto não acontece, e colaborar com associações de imigrantes, por exemplo, a integração, acesso à saúde, etc. Que isto também, meus amigos, eu nunca ouvi dizer que usufruiu disto. Peço desculpa. Depois, basicamente, eles são avós, ou deveriam ser avós dos imigrantes. Mas o que é que estes senhores andam a fazer? Então, o Maló saiu em janeiro de 2024, acho que se chateou e pronto, foi à vida dele. Mas o Sr. Paulo Pisco, em 2025, o que é que ele andou a fazer? Fez uma visitazita à Suíça, às diásporas, visitas à diáspora, andou a passear, não é? Depois foi defender os funcionários consulares. Os consulados, as embaixadas são uma palhaçada, que também não funcionam. Mas é isso que você precisa fazer. Você deve estar mais preocupado com os funcionários do que propriamente com os imigrantes. Que você é pago é para defender os imigrantes, para ser a voz dos imigrantes. E depois, Grupo Parlamentar da Amizade, que lindo, Portugal e Luxemburgo, mais coisas inúteis, completamente inúteis. E vocês querem saber qual é o salário? Esta é a parte melhor, estejam atentos. De um deputado destes. Então eu digo-vos, 4.185,07 €
líquidos por mês, mais ajudas de custo. Estas ajudas de custo são calculadas como? Então, é pago 23 euros, cerca de 22 e qualquer coisa, por dia se viver em Lisboa, se residir em Lisboa, e 69 se residir fora de Lisboa. 69 euros ao dia. E depois perguntei assim, então e qual é que é a remuneração total estimada para um deputado destes? Entre 6.000 a 7.000 euros por mês. E eu pergunto-me assim, mas vocês estão a gozar com quem? Nós estamos a pagar estas pessoas para não fazerem nada. Nada! Olha, vou-vos dizer uma coisa. Dê-me metade que eu faço um trabalho 10 vezes melhor que vós. Porque, primeiro, eu acho que deveria haver um critério que não deveria ser debatível. Uma pessoa, para representar imigrantes, tem que saber exatamente o que é ser um imigrante. Quais são as reais dificuldades e quais são as reais necessidades. E não sabem. Não sabem nem querem saber. Porque não se preocupam. Querem o dinheiro no fim do mês na conta e o resto é paisagem. Que é assim PS e PSD têm tratado os portugueses desde sempre. Entendem? Que é gozar com a nossa cara. E eu estou chateada, estou alterada porque assim, deixa-me triste e deixa-me indignada eu ter mensagens todos os dias e eu ter que fazer vídeos para ajudar os portugueses emigrados no estrangeiro. Quando é essa a vossa responsabilidade, eu não recebo um cêntimo para o fazer. E não me queixo, atenção, porque eu quero fazê-lo, ok? Agora, eu digo-vos, é muito triste. Em vez de andarem a gastar o dinheiro dos contribuintes em porcarias sem jeito nenhum, não é? Renovem os vossos sistemas, ok? Renovem as vossas plataformas e criem, por favor, um mecanismo que nos ajude, que tenha utilidade, que seja informativo e